Fala, meus queridos bioguerreiros, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para a definição de palavras que a gente vê bastante na prática clínica e muitas vezes fica ali solto, hemólise, rompimento de hemácia, mas como que isso compromete na vida real? Como que isso compromete na prática um resultado? Então, vamos falar um pouco sobre hemólise, o que é e como evitar. Bora! Around my room, my world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Bom, primeiro eu vou falar o que é a hemólise, depois a gente vai ver como evitar e por fim a gente vai entender ali, ver algumas imagens, falar um pouco dos exames e como que ela interfere ali no resultado, tá? Então, gente, deixa eu colocar aqui minha caneta que sempre demora. Hemólise, a definição a gente sempre pensa no prefixo e no sufixo da palavra. Eu sempre falo isso. Eu sou o mestre sufixo e prefixo, que eu falo muito sobre isso. Hemo faz referência à hemácia, tá? Hemácia. Hemo faz referência à hemácia. Lise faz referência à quebra, a rompimento. Então, quando eu falo e minha letra tá horrível, tá? Não vai dar pra eu escrever aqui tudo não. Rompimento. Mas tem um slide falando disso também. Hemólise é o rompimento da hemácia. Se essa hemácia se rompeu, prestem bem atenção. Se ela se rompeu, o que estava dentro dela caiu ali no plasma sanguíneo. Dentre as coisas que caem de dentro dessa hemácia, ali na parte fluida, na parte do plasma do sangue, dentro do vaso, nós temos a hemoglobina. Então, primeira coisa, a hemólise é o rompimento. A gente vai ver a definição e vai ver o exame. A relação com o exame. É o rompimento da hemácia. Como que ela rompe? Ela pode romper in vitro e in vivo, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Próximo slide. E quando ela rompe, vamos falar ali nos erros relacionados à coleta. Eu estou coletando de um paciente, eu vou precisar coletar um hemograma para fazer um exame de hemograma. Tubo roxo. Estou coletando, eu dou aquelas batidinhas assim ó, no braço do paciente. Ou eu estou coletando, na hora de homogeneizar, eu não faço o fluxo da homogeneização da forma correta, em movimentos circulares ali ou de infinito. Eu chacoalho como se fosse um shake. Isso tudo compromete o meu resultado. Então, o que eu tenho? Eu preciso, por que vai comprometer? Quando eu chacoalho forte, o atrito das hemácias na parede do tubo vai bater, vai romper, vai bater, vai romper. Quando ela rompe, o que tem dentro dela vai cair na onde? Cai no sangue, cai no plasma e vai então caracterizar ali a hemólise. E pode impedir que eu faça o exame, porque os exames na maior parte dos exames de sangue são exames colorimétricos. O que é exame colorimétrico? Eu coloco um reagente, temos aula sobre isso, tá? De espectrofotometria, em interação com a amostra do paciente. E quando eu misturo essas duas coisas, vai formar uma cor. Só que se a amostra do paciente já está vermelha, o sobrenadante, o plasma ou o soro, nesse caso aqui, plasma, já está vermelho porque teve hemólise, quando eu colocar o reagente, aquela cor não vai ser fidedigna. Ela vai ser uma cor que compromete o meu resultado. Por quê? Já tem alteração por meio da hemólise. Então, as hemácias, elas vivem 120 dias. Nada é para sempre, nada fica para semente. Chega uma hora que ela vai morrer. E quando ela morre, ela tem todo um processo. Morre, que eu digo, ela é degradada. Tem todo um processo para reabsorver isso lá no baço. Tem todo um mecanismo por trás disso, para impedir que essa hemoglobina fique solta. Esse pigmento vermelho da hemácia fique solto ali no sangue. Hemoglobina tem que ficar dentro da hemácia. Se está para o lado de fora, é porque eu tive alguma lesão, é porque eu tive um rompimento, uma lise, tá bem? Bom, então esse aqui é a hemoglobina, a proteína férrica que a gente chama, porque ela tem os grupamentos e tem ferro ali na sua constituição. Graças a ela que a hemácia consegue transportar o oxigênio, tá bom? E também o gás carbônico. Então, gente, sobre as definições.
A hemólise, a palavra hemólise é definida na literatura como um rompimento da membrana da hemácia, causando a liberação da hemoglobina e outros componentes internos no líquido circulante, no plasma, no sangue. Ela pode ser originada em vivo ou in vitro, então vamos entender isso com calma. A hemólise in vivo sugere condições clínico-patológicas. O que é a hemólise in vivo? É no paciente. Eu coletei certinho e mesmo assim deu hemólise. Pode ser uma anemia hemolítica, pode ser algum problema, alguma doença, alguma relação clínico-patológica, tá? In vivo, tá no ser vivo o problema. E também pode ser hemólise in vitro, que demonstra erros no procedimento de coleta. Então, coletei errado, in vitro, em ambiente artificial, eu estraguei esse exame. Eu fiz essa hemólise, eu fiz essa lesão. Então é in vitro, artificial, vem de vidro mesmo o nome. De meio artificial, então não é do paciente. Nós que prejudicamos essa amostra. Aí pode ser erro de coleta, erro de processamento, de transporte, armazenamento, que vai afetar diretamente o resultado. Então, os exames, principalmente os bioquímicos, são exames colorimétricos. Uma luz vem na amostra e passa para o outro lado. É um monte de interação. A gente tem uma aula disso, não vou entrar em detalhes porque não faz sentido para essa aula de definição. Vem, a luz chega e passa. Se já está vermelho, a forma que a luz vai chegar vai ser diferente. Vai mudar a absorção de luz nessa amostra, porque eu tenho hemólise. E aí, para corrigir isso, nós temos alguns protocolos. Ou você precisa pedir recoleta, se for uma hemólise intensa. E alguns níveis, alguns graus de hemólise não influenciam no resultado. Então, eu trouxe aqui para vocês uma imagem, para vocês verem como que é, tá? Os níveis. Grau 1, grau 2, grau 3, até grau 1 geralmente dá para fazer tranquilamente o exame. Grau 2 e grau 3 pode ser que se peça uma recoleta, tá? Então temos aqui o normal, grau 1, grau 2 e grau 2 quase 3 aqui é de hemólise. O normal é translúcido amarelado, sabe? Esse é o plasma, nesse caso é soro, porque o tubo é vermelho. Tem que ser claro, límpido. Se não está límpido, tem alguma coisa. Ou in vitro ou problema in vivo, tá bem? Bom, eu trouxe uma imagem aqui para vocês que é uma bula da Analisa, que é um dos kits que a gente usa para dosar os reagentes. Então, o que acontece? Nós temos ali algumas interferências. O que nós vamos ter? O que nós vamos ter de problemas? Toda bula, esse aqui é para dosar glicose. Todo exame, ele vem escrito a bilirrubina até 10 mg por decilitro e hemólise, hemoglobina, então, até 150 mg por decilitro, não produzem interferências significativas. Então, tem um limiar ali que dá pra gente trabalhar. Se você dosou do paciente a hemoglobina, deu 150 mg por decilitro, mesmo que pareça uma intensa hemólise, você ainda pode fazer o exame, porque não vai comprometer a dosagem de glicose nesse caso. Então, cada exame tem um protocolo e um nível de interferência. Beleza, gente? Você que ficou aqui até o final, não se esquece de comentar aí o que você achou da aula, e caso você esteja vendo em alguma outra plataforma como o YouTube, deixa o seu joinha, se inscreve daquele jeito e comenta o que você achou, tá bom? Forte abraço, saudações biomédicas e para as demais áreas da saúde. Fui!